estão anotando, quem quiser, a antiga revista trimestral dos estudantes do Supremo, era RTJ, revista trimestral dos estudantes, número 53, página 131, essa decisão antiga do Supremo Tribunal Federal. E quarto, não há vício de consentimento em quem registra conscientemente uma pessoa com seu filho, até porque a lei não exige origem biológica, que eu acabei de me referir aqui. Então, esses 4 fundamentos eu encontro um pouco mais ou um pouco menos nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e de resto. Agora, contudo, o STJ tem criado algumas modulações, nem sempre aceita. E com todo o risco de não levantar todas essas hipóteses, que para mim não são muito importantes, porque são exceções que garantem e que asseguram a regra, o STJ, num caso de morte de criança, após a interposição do recurso, porque houve a morte da criança, após a interposição do recurso para o próprio tribunal, do STJ, e o tribunal entendeu que o direito é apenas dela, da criança que tinha morrido, e não da mãe, que a mãe queria substituir-se no processo e pretendia, portanto, sucedê-la no inventário do pai registral. Só que o desejo da mãe, em virtude da morte, e o STJ então restringiu o direito eventual, que no caso se haveria, né, porque se já teria havido morte do pai registral, a criança é a herdeira, se foi somente ela, é herdeira universal, e, consequentemente, o seu ascendente sobrevivo é a mãe, e deveria ser a mãe, mas o STJ entendeu que, nesse caso, exauria-se aí a sua afetividade. Eu, particularmente, tenho profunda crítica a essa decisão. Não concordo com ela. Outra, rejeitou a maternidade socioafetiva, no caso aí há casos também levantados da maternidade socioafetiva, não só paternidade, em virtude de guarda de fato, porque no caso ficou caracterizado que havia guarda, guarda regular. E a guarda, efetivamente, é um instituto para nós que poderia se chamar parafamiliar, que está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, mas não necessariamente ele é um grau de inserção em família substituta, é o primeiro grau, antes da tutela e muito antes da adoção, onde ela se insere definitivamente na família. Então, por esta razão, eu particularmente não teria nenhuma restrição a essa decisão do STJ. Outra, agora tem havido no STJ, ele tem admitido que o próprio filho impugne a filiação socioafetiva, ainda que os pais não possam impugnar, sob o argumento de que, mas esse reconhecimento ele não participou desse reconhecimento, então deve ser assegurado a ele o direito de impugnar essa paternidade que ele não participou. Isso levado aos extremos, poderia então um filho biológico negar, mas eu não fui, eu não quero. Eu quero também impugnar essa paternidade. A lei brasileira já assegura, dá um prazo de 4 anos, que ninguém é obrigado a ser reconhecido, mas dá um prazo, quando você atingir a maioridade, você tem 4 anos, se ele quiser rejeitar aquela paternidade. Se ele tiver sido reconhecido, ainda antes da sua maioridade. E por fim mesmo, esse tema parece-me que está no caminho, agora encontrou um jeito definitivo, que é o projeto de lei que está tramitando no Senado do Brasil, no Senado Federal, e que foi elaborado e patrocinado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, que é o Estatuto das Famílias, no qual alguns artigos estabelecem nítida e claramente a regra da socioafetividade na família. Eu lembro, por exemplo, o artigo 75 desse projeto de lei. Esse projeto vai retirar totalmente do Código Civil, vai revogar todo o livro destinado à família e convertê-lo numa lei orgânica, própria, para as relações de família. Os filhos, independentemente de sua origem biológica ou socioafetiva, aí ingressará definitivamente o termo, esse neologismo,
na legislação brasileira, tem incluído o direito de qualificações proibidas, quaisquer designações, etc. Outro, o artigo 84 desse projeto, o filho não registrado ou não reconhecido pode, a qualquer tempo, investigar a paternidade ou a maternidade biológica ou socioafetiva. E para resolver esse gravíssimo problema, enquanto nós não conseguíamos adotar culturalmente e juridicamente a ideia da multiparentalidade, de uma pessoa ter 2 pais e 2 mães no registro, como algumas decisões já estão acontecendo no Brasil, o projeto do Estatuto da Família prevê algo muito próximo do que alguns direitos se chamam de direito a subsídios, mas vai se converter em uma denominação própria de direito a alimentos. Direito a alimentos sem relação de parentesco. Agora, em face do pai biológico, desde quando a ele se impute a ausência, o abandono, a falta absoluta de contato em relação, e quando ele tiver que dar causa a essa situação própria, e ele tem, portanto, salvo, evidentemente, porque o que a lei prevê o que o projeto de lei prevê é que o Estado, o ascendente genético, pode responder por alimentos necessários à manutenção do descendente, salvo em caso de inseminação artificial.